Eu sei que há transformação e que nessa noite nós possamos ser transformados em o nome de Jesus. E você pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu já não tenho mais voz agora para pregar. Aleluia. Deus é bom. Abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos aqui. Eu vou pedir para o pastor Eduardo abrir em Provérbios 17:3. Vou pedir para o André abrir em Isaías 48:10. A Cleidinha vai abrir em Jeremias 12:3. Fabiano vai abrir em Jeremias 9:7. E o Josimar vai abrir em Jó 23:10. Aleluia! Vocês querem que eu repita? Pastor Eduardo, Provérbios 17:3. Isaías é o André 48:10. Jeremias 12:3, quem é mesmo? Cleidiane. Jeremias 9:7, Fabiano. E Jó 23:10, Josimar. Aleluia. Pode ler, pastor. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor quem revela quem as pessoas realmente são. Glória a Deus. André, Isaías 48:10. Eis que já te purifiquei, mas não com a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Amém. Jeremias 12:3. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Jó 23:10, Josimar. Porém ele sabe o meu caminho. Provando-me, ele sairei como ouro. Glória a Deus. Você que tem uma cadeira aí atrás de você. Ele não leu? Não. Desculpa aí, pulei. Jeremias 9:7. 9:7. Perdoa-me. Portanto, assim declara Yahvé, Todo-Poderoso dos Exércitos: eu os refinarei e provarei, desde que outra maneira procederei com a filha do meu povo. Glória a Deus. Agora todo mundo leu. Pode sentar. Eu não quero hoje ministrar em um texto específico. Palavra que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias. E aí hoje eu estava ali na minha casa meditando, buscando o Senhor. E Ele me deu esses versículos e mais muitos, né? Se fosse eu ler aqui, nós passaríamos a noite lendo alguns versículos. Mas o versículo principal é o versículo de Provérbios, capítulo 17:3, que o pastor Eduardo leu. Pode ler de novo, pastor, por favor? Obrigada. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor quem revela quem as pessoas realmente são. Glória a Deus. Quem aqui já ouviu falar o que é uma pepita? Pastor Eduardo não vai. Josimar também não. Tô brincando. Vale sim. O que é uma pepita? Uma pepita de ouro. Uma pequena pedra de ouro. Uma pequena pedra de ouro. Se você olhar lá no dicionário, vai dizer que é um fragmento, né? Eu fui até olhar a imagem, porque eu falei, gente, como será essa pepita, né? Porque eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca vi uma imagem. Então é um fragmento de ouro. Então essa noite nós vamos falar aqui sobre o ouro, sobre o fogo, sobre as provações, sobre aquilo que Deus quer fazer em nós, quando Ele nos leva para o fogo. Quem aqui já leu um pouco sobre como é o processo do ouro? Então, vamos aqui fazer uma historinha aqui. Um garimpeiro, todo mundo sabe o que é um garimpeiro? Sim, ok, um garimpeiro, ele vai lá, no trabalho dele, ele busca ali encontrar essa pepita, que é um nome muito engraçado. Se você olhar a tradução, o significado em espanhol eu não vou lembrar, mas tem um significado muito forte, depois eu leio aqui pra vocês, vou pegar aqui. E aí esse garimpeiro, ele procura essa pedra preciosa, que é uma pedra preciosa. E aí, quando ele se depara com aquela pedra, com aquela pepita, repitam, pepita. Olha que chique. Pepita, seu leão.
gera dentro dele com certeza uma grande alegria. Por quê? Quando você acha 10 reais na rua, você fica feliz? 50, 100, uma nota de 200 que é raridade. Você vibra. Imagina um garimpeiro quando ele se depara com esse fragmento de ouro, que é algo muito valioso. As mulheres aqui, se eu te perguntar quem está usando ouro, possivelmente nenhuma, né? Não estou, aliança, ok. Mas aqui assim a gente tenta. Mas aí você olha lá, você vai numa casa das alianças, e você olha a correntinha e você fala, peraí que eu não estou vendo direito. Você chega, 10 parcelas de 150 e pouco. Aí você fala, não, eu vou buscar outros caminhos. Aí você acha uma, eu fui bem humilde, né? Porque é um anel, na verdade, 2.000, 3.000. Você imagina para um garimpeiro quando ele se depara com aquela peça. Ainda que, em alguns casos, eu estava assistindo uns vídeos hoje, que falava de algumas pessoas que deu sorte de achar as maiores pepitas no mundo. Então teve um homem lá que achou uma pepita de 30 e poucos quilos. Eu sei que isso, em valores, rendeu para ele $1 milhão. Isso há muitos anos atrás. Então, todos nós concordamos que é algo muito valioso, sim ou não? Sim. Porém, quando ele encontra essa peça, lá no meio do barro, quando ele tira, ela não tá assim bonitinha igual a minha aliança. Não é dessa forma que a gente vê numa loja. Ela tá ali cheia de impurezas, de sujeira, de barro. Então, um detalhe. Talvez eu e você, pela falta do conhecimento, a gente se depare com uma pepita na rua e chute ela e acha que é qualquer coisa. Não sei, né? Mas vai machucar o pé. Mas quem conhece, reconhece o que é. Então, o garimpeiro, quando ele se depara com aquela pepita, ele conhece, então ele reconhece. Fala, opa, achei algo de valor. E aí ele vai, eu estou exemplificando, ele vai e lava aquela peça. E aí ele tira as impurezas externas, o que está fora. Então ele lavou a peça, tirou o barro. Só que aí tem um processo mais profundo. Que processo é esse? De purificação, de refinação, se eu posso dizer assim. Então ele pega essa peça e ele leva para o fogo. Quem pode chutar quantos graus aproximadamente é esse forno? 100 graus? Não. A gente assa um bolo a 180 graus. Mais de 1.000 graus. Então mais de 1.000 graus? Em torno de 1.100 graus. Então ele coloca essa peça, essa pepita lá, esse fragmento de ouro. E aí começa ali um processo. Que processo é esse? O ouro ele começa ali a derreter. O ouro, como ele é pesado, ele desce. E o que sobe? As impurezas. Quando o ouro desce, o fogo, o calor de 1.100 graus aproximadamente, faz com que essa peça comece ali no seu processo. O ouro desce para a superfície, porque ele é pesado, e as impurezas sobem. Então esse garimpeiro, não sei se a pessoa acha que quem faz esse processo não é o garimpeiro, penso eu, né? Isso eu não olhei. Como chama? Ourives. Pois é, o garimpeiro é quem pegou a peça. Ele faz esse processo, ele consegue ali tirar, limpar. E aí agora sim, depois de um calor, diga assim, 1.100 graus. 1.100 graus. 1.100 graus. Eu não sei se as mulheres que cozinham aqui, às vezes está assando um bolo lá a 180 graus, já encostou a mãozinha no forno. É muito gostoso. Quando você olha assim, e aquela dor, ela 180 graus. Só encostou. Você imagina um processo a 1.100 graus aproximadamente, porque eu vi que tem algumas diferenças de acordo com a peça, com o tamanho da peça, enfim. Mas eu não quero ficar somente na historinha do ouro. E aí tem um detalhe mais interessante. Quando esse ouro, quando aquele fragmento ele vai para o fogo, e ele passa pelo processo, se perde dele aproximadamente 10% do seu valor. Então, vamos repetir, pensarmos juntos. Alguém acha a peça,
Alguém precisa reconhecer aquela peça, porque talvez eu que não entenda disso, não reconheço. Então alguém que reconhece, alguém que conhece, reconhece, pega aquela peça, tira as impurezas externas, mas aí tem algo mais profundo. E aí eu já quero dizer que com Deus é mais ou menos assim. Um dia nós conhecemos o Senhor, e o Senhor rapidamente nos tirou as impurezas externas. Eu posso até dizer, sem religiosidade, que alguns entram para o batismo, mergulham nas águas do batismo e pensam que ali, né, deixei tudo, estou limpo. Mas muitas vezes, o que está, diga pastor, o que está saindo são as impurezas externas, porque ali é uma água. Se eu for falar naturalmente, estou falando naturalmente, as impurezas externas. Mas com Deus, o Senhor não trabalha na superficialidade, e muito menos no que é externo. Eu posso dizer que Jesus está pouco preocupado com o seu exterior. Ele está preocupadíssimo com o meu e com o seu interior. E esse processo do ouro, quando o ouro entra nessa fornalha, né? Não estou pregando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles viveram literalmente uma fornalha, não lembro quantos graus. O senhor lembra, pastor? Lá em Daniel 3 que fala, eu não lembro. Se puder abrir lá em Daniel 3, conta a história deles, eu não me lembro quantas vezes Nabucodonosor, o soldado chegava na porta e morria. Pois é, eu não me lembro quanto aquela fornalha foi aquecida. Mas nós temos aqui uma prova literal de alguém que viveu literalmente na fornalha. E aí, completando esse ouro, ele é perdido, entre aspas. Ou seja, algumas coisas precisam ser perdidas para que o verdadeiro valor seja revelado. Quando o ouro perde o peso, quando ele diminui, então suponhamos, eu tinha ali 100 gramas de ouro, perdi 10%. Quanto que eu tenho? 90 gramas. Ufa, 90 gramas. Perdeu. Em Deus, algumas perdas são ganho. O apóstolo Paulo diz isso. O que parece ser perda, em Deus, é ganho. Pastora, por que você está contando essa historinha? Eu estou contando essa história porque o Senhor ministrou ao meu coração que nós, você e eu, somos como ouro. E a palavra vai além. Porque o pastor Eduardo diz que o fogo, como é, pastor? Leia de novo. Refina o ouro e a prata, mas eu, Senhor, mostro quem são as pessoas, é isso? O ouro e a prata são provados pelo fogo. Pelo fogo. É o Senhor, que revela quem são as pessoas realmente são. Pois é. Pastora, mas como assim? O Senhor quer revelar o quê? O Senhor quer revelar o nosso valor nele. O Senhor quer revelar quem nós somos nele. Nós não somos bons o suficiente sozinhos. Esquece. Talvez você se ache o cara, a mina, em algumas coisas. Mas eu quero te dizer que sem Deus, eu e você não somos nada. Absolutamente nada. Nós dependemos, precisamos, todos os dias dele em nossas vidas. Essa historinha que eu contei, ela de certa forma me ministrou sobre o valor que uma pessoa tem para Jesus. Você parou para pensar? Quão valioso essa pessoa, que essa pessoa que está do seu lado? Dá um sorriso para ela. Dê um sorriso para ele. Deu um sorriso para ele? De verdade, gente, um sorriso. Vocês são livres. Para a liberdade, Cristo já vos libertou. Sorriso Com gás. Só Jesus reconhece o máximo, o valor máximo de cada pessoa. Ainda que eu olhe para Marta e diga, ela é uma bênção de Deus. Mas eu nunca vou conseguir mensurar o valor que ela tem para Jesus. Ainda que eu quisesse, ainda que eu tentasse, ainda que eu investisse tudo que eu tenho em prol disso, eu não conseguiria mensurar o quão ela é valiosa, o quão ela é preciosa para Jesus. Bom, falamos do ouro.
O ouro, pra mim, é uma das o que, pastor? Me fugiu a palavra. Metais mais valiosos. Mas nós não somos o ouro. Nós somos mais valiosos do que o ouro. Será que eu e você nos vemos assim? Ó dias, ó céu, ó noite, ó chuva, ó frio, ó calor, ó irmão. O Senhor nos vê de uma forma muito valorosa. E por isso, Ele provou o seu amor por mim e por você. Aonde, pastor? Na cruz. O sacrifício dele foi único. Ele fez um único sacrifício onde Ele apostou tudo que Ele tinha, ou melhor, Ele se doou. Ele deu a própria vida por mim e por você, para mostrar o nosso valor, amém? Amém. E aí eu contei a historinha aqui e falei que quando acontece o processo, que o ouro desce para a superfície e as impurezas sobem, as nossas impurezas nunca serão maiores do que o nosso valor. Muitas vezes as circunstâncias, as pessoas, as situações querem maximizar as nossas impurezas. Aquilo que nós não temos, aquilo que nós não somos e aquilo que nós não podemos. Mas o nosso valor, o valor que Jesus pagou por mim e por você, revela que nós somos mais valiosos do que qualquer outra coisa. Nós temos um valor para Ele, ainda que para essa pessoa que está do seu lado, você não seja tão valioso assim, mas para Jesus nós somos únicos, exclusivos, fecha parênteses, e Ele pagou um valor, um preço por cada um de nós. Foi preço, porque nós somos valiosos, amém? Amém. O ouro é tão valioso, ele é muito valioso. Como o pastor Eduardo diz, um dos metais mais valiosos. E mesmo assim, é encontrado impurezas nele, sim ou não? Sim. Ou seja, não existe ninguém aqui perfeito. Eu e você não estamos buscando a perfeição. Nós não precisamos, porque a palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa onde? Quando eu sou bom? Nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Quando nós entendemos isso, uma chave vira nas nossas vidas. Nós deixamos de nos preocupar com o que nós não somos, com o que nós não temos, com o que nós não podemos, e começamos a entrar por um caminho onde nós reconhecemos simplesmente quem Ele é. Nós não precisamos reconhecer o que nós não temos. O que eu não tenho, eu sei. O que me falta, eu sei. Mas o que eu tenho, o que você tem de mais precioso e valioso, não está aqui nessa terra. As circunstâncias, as situações querem muitas vezes nos fazer olhar para o lado, perder o nosso alvo. E aí nós ficamos às vezes perdidos, falando, puxa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, eu queria assim, 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 assim. Mas Jesus hoje está chamando a minha e a sua atenção para dizer, ei, você já é completo, você já tem tudo em mim, você não precisa das coisas, não é sobre o que está fora, mas é o que está dentro de mim e de você. O Espírito Santo habita em nós. A palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homem. Ele habita em mim e em você. E isso nos basta. A sua graça nos basta. Tira os teus olhos das suas faltas. Tira os teus olhos daquilo que te falta. Tire os olhos do que você não tem e foca no tudo que você já tem. Aleluia. Ele é o seu tudo. Sabe o que é tudo? Eu acho que eu falei isso aqui da última vez que eu ministrei. O que é tudo, Mari? Tudo é tudo. Eu vou te dar tudo que eu tenho. Tudo é tudo.
entendendo? O que é tudo? É tudo! Você já tem tudo! Nós já temos tudo! Você não precisa de mais nada. O que você precisa? Entender quem você é nele. Sabe quando você acorda feliz? Ai, eu tô feliz. Aí você chega na cela, abraça as pessoas, beija. Tá feliz. Aí no outro dia, você acorda triste. Você parou pra pensar que no dia anterior, tudo que você tinha era a mesma coisa do dia seguinte? Por que um dia nós conseguimos estar motivados, felizes, alegres, contentes, e no outro nós parecemos que estamos num funeral? Porque nós ainda estamos olhando para as nossas faltas. Porque aí um dia a motivação vem e no outro dia ela acaba. Se nós estivermos sendo motivados pelo que está fora, fato é que nós vamos viver essa gangorra. Quem já brincou de gangorra? Quem já brincou de gangorra? Só eu? Uma hora você tá em cima e na outra hora você tá ralando a bunda no chão. Eu ia para uns parquinhos meio ralé, sabe? Aí você subia, uau, você descia. Dependendo do peso da outra pessoa, você descia de uma vez só, aquele negócio batia. Pois é. Você comia até poeira, né? E muitas vezes nós andamos assim com Jesus. Numa gangorra. Sabe? Tem um vídeo que eu gosto muito. É um senhor, ele tá aqui num penhasco assim, embaixo tem o mar, e ele fala assim: eita, mundão velho, né? Ele é nordestino. Aí ele fala e conta uma historinha e fala assim: um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. É mais ou menos assim. Um dia nós estamos uau, no outro. Mas o Senhor quer nos levar a algo linear, sabe? Deus quer nos levar. Pastor Eduardo disse que Deus não gosta de equilíbrio. Mas em Jesus, na figura de quem Ele é, nós precisamos estar equilibrados. Nós não podemos um dia achar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e no outro achar que o mar vai nos submergir. Quem era o Deus que te deu a palavra que você pode tudo? E aí no outro dia a gente está preocupado com... Sabe, quando a gente assistia Chaves, eu assistia... Sabe aquele episódio que o Kiko chega na piscina e ele pula? E ele tá afogando? Vocês se lembram? Aí alguém fala pra ele assim: ei, fica de pé! Se você ficar de pé, ele vai falar com você. Se você se colocar de pé em algumas situações, você vai ouvir a voz dele. Às vezes você está sentado numa maré que dá pra andar em cima, sabe? Às vezes nós estamos sendo naufragados, sendo submergidos num mar que a gente consegue, ó, sabe? Quem já correu no mar? É meio cansativo. Você faz um movimento, mas dá ou não dá? É tempo de nós entendermos que se nós nos aproximarmos dele, e quando eu digo de pé no natural, mas no espiritual é prostrado. Quando você se dobrar diante dele e falar: Senhor, eu tô aqui, ó. Sabe? Seja sincero com Deus. Você não precisa fingir nada, sabe? Diga pra ele qual é o seu estado. Quando você chega lá e fala: Senhor, eu estou assim, 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 assim. Aí chega uma hora que ele te ouve, sabe? Aí quando seus argumentos acabam todos, aí ele fala mais ou menos assim: se coloca de pé que agora eu vou falar com você. Aí ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eu, Senhor, mudo? Por acaso eu sou homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender do que eu disse? O que o Senhor falou ao meu seu respeito? Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? A palavra do Senhor que foi liberada na minha e na sua vida. Eu não sei quantas palavras
já foram liberadas na sua direção. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: prazer, eu sou improvável. Mas fale com convicção: prazer, eu sou improvável. Deus está levantando uma geração de improváveis. Deus está levantando uma geração, sabe de quê? De garimpeiros. Que olham para as pessoas e não reconhecem elas pelo que elas podem fazer fora. Mas elas conseguem enxergar o valor das pessoas dentro delas. Nós servimos o maior garimpeiro de todos os tempos. Jesus, aquele que pegou 12 cheios de impureza, cheio de debilidade, cheio de trauma. Os discípulos cheios de trauma emocional, tudo tinha ali. Mas por que ele pegou eles? Para nos mostrar que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele nos quer como nós estamos. A questão é, nós não podemos permanecer como nós chegamos. O Senhor abre os braços e diz: vem como você está. Mas ao ponto que você entra no Santo do Santo, como nós cantamos, ao ponto que você vai para Ele, você precisa ser transformado. Amém? Nós vamos para o fogo como improváveis. Mas nós saímos do fogo ainda improváveis, mas reconhecendo quem Ele é. Quando você vai para o fogo, Ele te leva para o fogo. Para quê, pastora? Muitos de nós, muitas vezes, não entendemos algumas coisas. Nós estamos lá no fogo, um calor de 1100 graus. O Senhor quer extrair o melhor de você. Ele quer tirar as impurezas da sua vida. Não reclame do fogo. Ah, pastora, tá queimando. Pois é, mas esse fogo não vai te matar. Pode ficar tranquilo, que esse fogo que o Senhor tem te levado é para separar as impurezas da sua vida. Tem algumas coisas aí ainda que te impede, que me impede de viver o propósito do Senhor. Ele quer te levar para o fogo, Ele vai te levar. Quem não está no fogo, pode se preparar, que você vai entrar no fogo. Mas de uma coisa eu posso te garantir: Ele vai estar com você. Assim como Ele esteve lá com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem pode ler para mim? Eu não ia falar sobre isso, mas quem pode ler Daniel 3? Conta aí, lê aí a história. Do 1? Vê se é a história mesmo, não errei. Não é? Você quer a parte da fornalha? Eu quero todo o contexto. Quantos versículos são? São 30. Tá bom, pode ler tudo. Quem vai ler? Você. Ué? Aleluia, Juliana. Põe de pé que eu falarei contigo, diz o Senhor. Aqui tá falando sobre o ídolo de ouro de Nabucodonosor. Acho que é isso aí. Vai lendo. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 70 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, os juízes, os magistrados, todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. E, reverentemente, ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvires o som da corneta, da flauta, harpa, cítara, saltério, flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando junto,
vós ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados deveis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente tirado numa fornalha de chamas. Sendo assim, logo que ouvires o som da corneta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação, mesmo pessoa estrangeira de outras línguas e culturas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizeram. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, flauta, harpa, cítara, saltério, flauta dupla e várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocados juntos, deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ufa, que é o texto. não fizeram caso de ti, nem das tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhe questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante, ficai atentos. Quando ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, saltério, flauta dupla e de todos os instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostes e adore a estátua que fiz. Daí, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Eloá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado,
levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então, vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem. Estão ilesos. E o quarto homem parecido com o filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Eloá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram no meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Glória a Deus. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Alá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu Malocá, anjo, e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto de adoração a outros deuses, e que não fosse ao seu Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa, qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar os seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e os fez prosperar na província da Glória a Deus. Aleluia. Manda aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O que eu acho engraçado nesse texto. Capítulo em dia. Sabe o que eu acho engraçado nesse texto? Porque a Ju leu para nós e na nossa vida muitas vezes algumas pessoas vão tentar nos empurrar para o fogo. Vão tentar nos jogar na fornalha ardente achando que vai nos matar. Mas aquele que está conosco, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, estava lá com eles na fornalha. Ainda que você entre no fogo, ainda que você vá para o fogo não vai te matar. O Senhor vai tirar as impurezas de você, de nós. E neste fogo, Ele vai mostrar a grandeza. Aleluia. O Deus que nós servimos, Ele é grande. E ainda que eu e você estejamos no fogo, nada vai nos acontecer. Você pode glorificar, você pode ficar feliz. Que ainda que você esteja no meio do fogo, esse fogo ele não pode te matar. Esse fogo vai revelar o melhor de Deus em você. Quando você sair deste fogo, todos vão ter que reconhecer o Deus do seu Leão, o Deus da Cleide, o Deus da Marta, o Deus do Herbert, o Deus do André. As pessoas vão olhar e vão dizer: ei, ele não estava sozinho, ele entrou sozinho, mas o Senhor estava com ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando passamos pelo fogo, a manifestação da glória de Deus acontece dentro de nós. Aleluia. Toda vez que nós entramos no fogo, que nós somos ali lançados no fogo, a glória de Deus é manifesta na minha e na sua vida. Os dias de provações, os dias de dificuldade,
Como diz Tiago no capítulo 1, meus irmãos, seja motivo de grande alegria quando passares por provações. Meus irmãos, seja motivo de grande alegria quando passares por provações. Será que você pode se alegrar nessa noite? Amém. Será que você pode verdadeiramente se alegrar e agradecer ao Senhor pelas provações que você tem passado? Será que você consegue agradecer ao Senhor pelo fogo que está te purificando? Pelo fogo que está tirando as impurezas das nossas vidas? Ei, irmão, essa prova não vai te matar, não. Essa prova não é para nos matar. As dificuldades não é para nos matar. É para quê, pastora? Para revelar quão grande é o nosso Deus. É para revelar a grandeza do nosso Deus. Ainda que pareça, pode até parecer que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos, porque o Senhor, Ele está conosco. E a destra da mão dele nos sustenta. Amém? Amém. O fogo do Senhor, eu finalizo falando isso. O fogo do Senhor está nos habilitando para viver o propósito de Deus. O fogo do Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. O fogo do Senhor, Ele nos habilita para viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que uma chave seja virada nas nossas vidas hoje, para que nós possamos verdadeiramente viver o propósito do Senhor em nossas vidas. As circunstâncias, o medo, as situações contrárias, elas não podem nos parar, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está usando das circunstâncias para nos habilitar. Quando você passar, quando você chegar do outro lado, você vai contemplar a grandeza do Senhor. Quando você atravessar o mar e chegar do outro lado, você vai ter certeza, convicção, que você só passou, que você só chegou, porque a mão dele estava te sustentando. Aleluia. O Senhor diz para mim e para você hoje: ei, celebre, dance antes do mar se abrir, cante, exalte o meu nome, porque eu, Senhor, já fiz na sua vida. Eu, Senhor, já fiz ao seu respeito. Oh, nada pode nos parar. Nada pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. Nem o medo, nem a tempestade, nem as circunstâncias, nem o vento, absolutamente nada é capaz de impedir o propósito de Deus na minha e na sua vida. O que o Senhor disse ao nosso respeito vai acontecer. Diga amém em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor liberou sobre a sua vida vai acontecer em o nome de Jesus. Eu declaro nessa noite, debaixo destes céus, que a palavra do Senhor vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém. A palavra dele não muda. Ele é imutável. Ele não muda. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Ele adestra as nossas mãos para a peleja. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. O Senhor nos chama neste tempo para sair dos lugares de limitações humanas. O Senhor nos chama para viver aquilo que Ele tem para nós. Não é sobre coisas, é sobre viver na presença dEle. Nós precisamos sair das limitações humanas. Nós precisamos
abrir os nossos olhos espirituais e enxergar aquilo que é uma verdade sobre as nossas vidas. As coisas têm nos distraído. O que as pessoas falam, o que alguns pensam, tem nos distraído e tem muitas vezes nos feito desacreditar naquilo que o Senhor já disse que é uma verdade sobre as nossas vidas. O Senhor nessa noite renova as tuas forças. Aleluia. O Senhor nessa noite renova as tuas forças. Amém. O Senhor nessa noite diz: Amém. eu estou contigo. Eu Aleluia. sou. O eu sou é contigo. Aleluia. Não se mova. Não faça absolutamente nada que o Senhor não esteja com você. Oh, Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Essa tem que ser a nossa oração nestes dias. Ah, Senhor, me faz fazer aquilo que o Senhor quer. Me faz, Senhor, fazer a tua vontade. Ah, Senhor, tira o medo dos nossos corações. Tira, Senhor, o medo que nos impede de caminhar. Tira o medo que nos impede de avançar. Oh, Senhor, vira uma chave em nossas vidas nessa noite. Vira, Senhor, uma chave em nossas vidas nessa noite.